Fala, mochileiros, a gente tá aqui nesse programa mega especial, né? Que é sobre uma paixão que eu tenho, Marcelão. E por Essa sinal, dá aí. uma olhadinha aí, Marcelão, Fala, nosso convidado. rapaziada, como é que tá? Hoje o assunto é bom, hein? Hoje o assunto é do está ansiosa pra ver esse vídeo, velho. Essa eu Ela quero que ver. adora essa franquia, né? Gosta, ama. Então, gente, aproveitando uma notícia que a gente viu recentemente de que Naruto foi o anime mais assistido da Netflix no primeiro semestre de 2025. Então, por que que a gente não veio aqui e aproveita para comentar um pouquinho, Marcelão, sobre curiosidades sobre esse anime que dá para se dizer que foi um dos grandes pilares da Shonen Jump durante muito tempo. Ali, bem do ladinho ali de Bleach e de One Bleach, One Piece. Piece, boa. São os animes da época, né? Tem muita coisa pra falar. Personagens deixaram seu legado na história dos animes, né? Que até hoje tem Com cenas certeza. marcantes. Até hoje a gente vê muito TikTok, Reels, shorts de cenas de anos atrás, pô. Que até hoje a gente sabe que dá aquela piadinha, né? Com certeza, pô. Dá para se dizer, pô, que sabe aquele sentimento que o público normal teve em Vingadores quando o Capitão América pegou o Mjolnir? Ironia, rapaz. Nem fudendo! Pela primeira vez, A gente claro. sente, a gente sente aquilo ali várias e várias vezes ao longo do Naruto. É esse tipo de rolê, tá ligado? Disso que a gente tá falando. Ó, vou falar pra Então, tu uma cena que sempre me pega. Todas as vezes que eu vejo, por exemplo, o Guy abrindo pro oitavo portal, ou o Rock demais. Lee abrindo os 6 portões na luta contra o Gaara, amigo, pra mim ali é tipo assim. Não, é cinema, pô. Aquilo ali é cinema, total, pô. E o que eu acho curioso, sabe o quê? Eu li também isso no livro de Stephen King, sobre escrita. Ele fez um comentário que eu achei muito pertinente, que é o seguinte, ó, primeiramente, não seja sensível sobre comentário de editor. Eu gostei muito desse comentário, porque às vezes a gente olha assim uma história e pensa, né? Talvez sem os pitacos da Shonen Jump, por exemplo, que era quem publicava Naruto na época, talvez a história tivesse sido diferente e melhor, porque a gente pensa, né? O autor teria tido mais liberdade. Só que o que pouca gente sabe é que, de fato, os comentários que sempre o pessoal faz é relevante para que uma história consiga se desenvolver melhor, entende? Então, por exemplo, Naruto, tá ligado que Naruto originalmente ele não seria uma criança humana. Ele seria Não, literalmente uma raposa. não, tô por Ele fora. seria literalmente uma raposa, originalmente. Só que a editora fez o comentário pro autor que foi o seguinte, que foi dizer para ele, tá, se ele não for humano o protagonista, talvez o público não consiga se conectar com essa temática de preconceito, que é o que Naruto quer passar, entende? Naruto o tempo inteiro ele passa essa ideia de ser uma criança que está sofrendo com a exclusão do restante das crianças da vila dele e dos outros habitantes também. Então, originalmente, essa analogia seria feita diretamente com a raposa na história. Seria uma raposa tentando viver entre humanos e não sendo aceita. Aí a editora pegou e insistiu em dizer: não, é o ideal que seja um humano de fato. Daí o autor criou essa alternativa, que foi para colocar uma raposa dentro do Naruto, e assim, tipo, manter essa história de preconceito, só que com um humano dessa vez. Então, foi de fato uma estratégia que a gente nota que funciona muito bem. Porque muita gente, por exemplo, hoje em dia não consegue se conectar tão bem assim com o Superman por ele ser um alienígena. Então, esse problema ia acontecer também com o Naruto se ele tivesse seguido com a ideia original. Outro ponto também, pô, é que muitos personagens teriam sido diferentes. Muitos e muitos. Então, quando tu falou disso, eu imaginei na hora, por exemplo, as bijus. A ideia central seria mudar elas também e cada portador das bijus seriam os animais de fato? Ou não? Só o Naruto que entraria nessa de ele ser um animal e aí excluir as outras bijus. Eu acho que o próprio conceito das bijus não foi planejado inicialmente, tá? Então, Seria uma coisa própria do Naruto. O conceito das bijus foi evoluindo ao longo do tempo. Eu diria até que durante o Naruto clássico inteiro, o conceito das bijus não tinha sido totalmente montada, entende? Foi só durante o Shippuden que de fato eles definiu bem o que ele iria trabalhar com a Akatsuki e os Jinchuriki, no caso. Mas entendi. originalmente eu não acho que se aplicava não. Massa. Aí, por exemplo, também o terceiro Hokage, ele ia ser um cachorro. Por qual motivo? Não, Não sabemos. o espírito dele é de um vira-lata, né?
cara Era, pô. canalha. Um cara canalha, ele é. Ah, total. Ele é o vilão de Naruto que poucas pessoas comentam, pô. O que o Pensa, cara. pensa bem. Como é que a gente vai conseguir achar normal o fato de Danzo sugerir? Por que, que o Itachi não mata lá a família dele? O terceiro Hokage simplesmente fica Sabe que. calado. Vamos comparar um personagem agora? O Bora. Sarutobi foi um pai para o Naruto, igual o Goku foi pra Gohan, pô. Está me escutando, Gohan? É impossível. Ele está com o pescoço quebrado e está agonizando. Mas não tem importância. Total, total, pô, não, se Foi. vira. Ele Não, também tá, ele se valeu. comparava também ao Gin de Hunter x Hunter, né? O Jin. Mesma laia ali. O Jin É, com pô, mesma Gon. laia. Valeu, moral, ó. Tá no mundo, a missão agora é tua. É isso aí, pô. É Pai, isso aí, pai pô. do, pai do ano, pai do milênio. Eu acho que foi isso. Tá ligado? E o pior, pô, é que eu tenho quase certeza que eu lembro da cena do Minato dizendo: eu quero que o Naruto seja enxergado como um herói. Aí corta pro Sarutobi tacando foda-se pro Pirraia. O cara ia lá de Caramba, velho. mês em mês, entregava a pensão do moleque. Fala, boy, ó, te vira. Você faz tua. Raciocina aí a própria, tá ligado? Se Raciocínio. vira, vai pro mercado, cuida de Não, tudo. não, imoral, pô, imoral. Sem condição, não. Se você preparar pra pensar, todo personagem do Naruto é meio babaca. Jiraiya também poderia ter se aproximado antes. Kakashi poderia ter se aproximado antes também. É porque, Então, tudo pronto, ali vamos é lá. babaca. Kakashi e Jiraiya são dois exemplos de ninjas de elite. Os caras estavam o tempo todo em missão. Sarutobi não, pô. O cara tava o tempo todo dentro da aldeia, pô. É, ele tava lá, pô. Kakashi e Jiraiya tem uma desculpa. Não, eles podiam. Mas tem uma Sim, desculpa. Os caras estavam o tempo todo ali no ápice deles, pô. Jiraiya passou um ocupado. pouco da época, mas Sarutobi tá o tempo todo na aldeia. Ele tava quase aposentado, pô. Realmente não tinha desculpa, não. E não era só o Sarutobi que ia ser um personagem diferente, não, Marcelo. Eu vou te ver aqui, ó. Como era o design original do Itachi. Itachi, manda pra mim. Aham, mandei pra tu. Vou abrir aqui, a imagem vai pra vocês, tá, rapaziada? Este era igual ao original de Itachi no. Mano, o Itachi era pra ser um gangster. Olha essa porra. Mano, era um personagem. Esse personagem aqui, ele não consegue disfarçar. E, tipo, o Itachi que a gente conhece, ele passa essa vibe meio que faz dele uma incógnita. Você não sabe se ele é um vilão direito. Ele é aquele personagem mega caladão. Esse esboço aqui é claramente o vilão. Olha a cara de Salafrário. Então, o cara de agiota, pô, o cara de. É, pô. Esse aqui é um 7, certeza, pô. Graças a Deus mudaram Esse e aqui, muito o conceito de Itachi e pronto. Essa arte dá de fato a ideia de, pô, eu sou um cara B10, não sei o que, gangster. Já o Itachi, o original, depois de redesenhado, ainda bem, obrigado por ter feito esse personagem. Da ideia de um personagem melancólico, o cara mais a dele, tipo, mais de profundo, pô. fato Aquele profundo e personagem. misterioso. Top 3, Naruto. Vamos fazer um top 3 aqui agora, rapidão, Hércules. Eu já mandei o Bora. meu. Pode ser um top 5. Top 5, vai. Top 5 melhores personagens e piores personagens de Naruto. Tá? Já Beleza. aproveitar o gancho do Itachi aqui. Pra mim, Itachi, parado. Nato. Terceiro, Gai Sensei, absurdo. O que aquele cara faz. Quarto, Sim. eu vou colocar o Naruto, que a história dele é foda. Querendo ou não, o moleque é chato pra caramba no começo, mas depois ele dá a volta por cima. Então, pra mim, top 4 Naruto e. Valeu. Até mais. Não, brincadeira. Não, Madara. Tem, tá ligado? Tentei. Tem. Não, não. Ou não, pô. Aquela O, menina do som que enfrentou o Shikamaru no exame Chunin, tá ligado? Aquela minha favorita. a do som, qual? A pirraia da aldeia do som, pô, que enfrentou o Ah, Shikamaru. pô. Não, aquela a irmã do Gara, a que vai selar Madara, pô. Sim, a Temari. A Temari. Temari. Não, pô, tu tá confundindo a Temari com a Tenten. A Tentei. Tenten é a que Eu acha vou que ia selar o selar o Madara. Madara. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí o top 5 Madara. Pra mim, tipo assim, eu prefiro Naruto do Madara só pela história de fato. O roteiro e o anime literalmente é Naruto. Tudo faz a Aham. mas Madara pra mim é o cara mais B10 dos animes. Não, então, Madara também tem que estar no meu top 5. Porque, velho, ele é um vilão absoluto na história. Eu acho muito interessante como todo grande shounen, pelo menos, todo bom grande shounen, pelo menos, em algum momento introduz o seu personagem hacker.
É aquele personagem que ele sai quebrando todas as regras que a história veio construindo ao longo do tempo, tá Gojo ligado? Satoru da vida. É, exato, um Gojo Satoru. Eu vou dar um exemplo do que Madara fez que não tem sentido nenhum. Mas, tipo, simplesmente ter sido Madara, eu simplesmente disse, ok, é o Madara. O cara é brabo, fazer o quê? Por exemplo, quando ele voltou à vida totalmente, beleza? Ele, como Obito tinha retirado os olhos de Nagato, e por sua vez os olhos de Madara também tinham passado por Nagato, o corpo original do Madara não tinha o Rinnegan, tá? Então, quando ele foi trazido de volta, ele estava sem os olhos. Isso. E ele usou o Suzano. O Suzano é uma habilidade que vem dos olhos. Como foi que ele fez aquilo? Não tem explicação, Tem, tá ligado? Se tem. eles dissessem pra mim, ó, não, eu vou te dizer um negócio. Se eles tivessem dito pra mim que o poder dos membros do clã Uchiha não vinham dos olhos, os olhos eram tipo só um reflexo daquela linhagem, como é com o clã de Kurapika de Hunter x Hunter, eu ia entender. Mas desde o início eles estabeleceram, o poder vem diretamente dos olhos. Isso. É diretamente dos olhos. A Dara tava usando Suzano sem olho. Sabe qual Não que é a tem explicação. explicação? Era o Madara, pô. Manda aí. Ele quebrava as Exato, pô. regras, tá ligado? Exato, pô. Tanto que eu vi essa cena e eu nem me importei tanto. Eu só pensei, oh, Madara, pô, acabou. Fazer mais o quê? É tri- Ele é incrível, pô. Aí, tipo, tem o Madara, como tu falou. Tem o Naruto, claro. Naruto é aquele protagonista que mesmo que ele não Pera, seja o rapidinho. teu... Começou o Oi, teu top 1 é o Madara? Tá falando top 1 não. É porque eu não aleatório, não. consigo... tô falando aleatório. Eu não consigo estabelecer ordem, não. Tá, mas então 5 Aí, personagens. 5 personagens. Madara tá lá. Ele é o personagem hacker. Eu acho que é o segundo maior hacker da história dos Shonens. Depois Então, de ele é quem? realmente muito bom. O maior hacker eu acho que é o Kid Buu, pô. Eu vi num canal gringo uma vez. Que ele também tava ranqueando os personagens Aí tu já viu. mais FDP, hackers das histórias dos animes. Eu lembro que ele comentou que Kid Buu ele tinha sido o maior porque tem uma cena de Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, aliás, clássico, que eu não sei se tu lembra, mas o Majin Buu ele tinha acabado de destruir a Terra. Aí ele começou a procurar o Goku e Vegeta no universo, tá ligado? Todinho. Tentando sentir o que deles pra se teleportar até onde ele estava. Teve um momento que o Majin Buu foi até o pós-vida, tá ligado? Procurando eles. Então imagina, o Kuririn tinha acabado de ser morto pelo Majin Buu. De repente ele pensou, eu tô aqui no meu descanso eterno. E ele vê o Majin Buu lá, no paraíso dele. E o Majin Buu começa a bater nele, no paraíso dele. Gato. Então É, isso não faz tem de como Kid Buu discutir, não, cara. Não tem... pô, isso faz do Kid Buu o melhor vilão, tá ligado? Mas aí tá, o Madara é o segundo das histórias dos animes e tá no meu top 5 de Naruto. O segundo, um outro personagem é claro, o Naruto, né? Porque o Naruto ele é aquele personagem tão bem construído que mesmo que ele não seja o teu favorito, tu torce por ele quando ele tá na luta. Exato. Então, por exemplo, se tiver Naruto contra Itachi, você pode adorar mais o Itachi, mas você vai torcer pelo Naruto. Porque ele é esse tipo de protagonista, tá Ele ligado? teve uma Tu torce construção por bem ele. elaborada. Sim, sim, total, pô. Diferente Então do ele é esse Itadori, por personagem. exemplo, do Jujutsu. Meu, eu não suporto aquele cara, pô. É, É um cara ele que, é tipo assim, só. é o Ele só existe. protagonista, ninguém torce por ele. Ele não rouba a cena, não faz nada. Todo mundo torce É lá, que ele não pô. tem um poder legal, tá ligado? Muitos personagens vai ter um poderzinho legal. E Itadori não tem um poder Não legal. Ele só tem. dá pra. Exato. Eu acho que foi um dos personagens mais mal construídos da história do show. O Total. Itadori Ele só não. fica interessante realmente no final da história, que ele No começa a ganhar mangá. poderes de fato. É, mas Exato. aí, tipo, hoje morreu já, basicamente. Spoiler, mentira, todo mundo sabe disso. Mas enfim, continua teu top 5. Depois vem o Gara. Durante muito tempo, meu irmão, o Gara foi um dos meus favoritos também. Com toda certeza, ele não tá no meu top 1 hoje, porque Boruto estragou ele um pouquinho. O visual de Gara em Boruto tá ridículo. O de Sasuke também, o de nada de todo mundo. Não, o de Naruto e o de Sasuke eu nem achei ridículo, não. O de Gara realmente é intragável. Tu já viu o visual de Gara em Boruto? Já, pô, eu assisti, eu Cabelinho tentei lambido, tudo. assistir, eu acho que eu Não, parei foi. no episódio 30 e pouco de Boruto, depois eu guivei, eu não tava. Não dá não, pô. É porque a maior parte é filler. Mas esse assunto eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Falar um pouquinho mais Fechou. de Boruto na próxima. Mas realmente, nesse aí vem Gara, porque realmente eu achava ele muito do caramba. Tanto a maneira que a vibe que ele tinha aura, tá ligado? Ele chegava e tava farmando aura. Ele era muito bom.
Tanto que, tipo, quando ele volta como um personagem aliado da Folha pra enfrentar Kimimaro, ele foi aquela pessoa que vibrou, tá ligado? Caramba, que foda, tá ligado? Então, realmente, ele é muito bom. Especialmente também quando começa o Shippuden, ele já começa no ranking Kazekage, tá ligado? Imagina, Naruto, que é o protagonista, ele tentou farmar a aura, o Naruto clássico inteiro, pra se tornar o Hokage. Pra chegar no início do Shippuden, ele ainda não ser Hokage, ele ser um Genin, enquanto o Gaara já virou Kazekage da aldeia dele. Aí vem Itachi, lógico, meu irmão. Itachi é outro também, ele quase é hacker. Ele quase é hacker igual a Madara. É coisa de Uchiha, tá ligado? Por exemplo, o Izanami, a gente nunca ouviu falar desse jutsu. Até o roteiro precisar dele. Tá ligado? De repente ele tava enfrentando um maluco que nem enxergava. Não tinha como usar genjutsu dele. Aí chega Itachi e diz: dá pra fazer aqui um genjutsu e nem precisa que o usuário veja o seu Sharingan. Eu disse: pronto. Ele vai tirar da cartola agora. Aí tirou um jutsu que nunca foi citado antes. Nunca. Em defesa do autor, eu ainda posso justificar dizendo o seguinte: como todo jutsu do Magenkyo, do Clone Uchiha, tem o nome de uma divindade japonesa, dá sim para você induzir que existe um jutsu chamado Izanami. Porque Pra existe cada um um dos. jutsu. Exatamente. Não, é porque, tipo, se ele já tinha um jutsu chamado Izanagi, a gente já deveria adivinhar que existia um jutsu chamado Izanami também. Entende? Do mesmo jeito que, por exemplo, Amaterasu é a deusa do sol da mitologia japonesa e Tsukuyomi é o deus da lua. Então, se o anime se preocupou em botar os dois como nome de técnicas, dava pra gente adivinhar que existia um Izanagi e um Izanami. Boa, Entende? boa. Então, Eu não tipo, sabia dessa. dá para defender nesse sentido. Mas ainda assim, pô, o cara tirou do nada o jutsu, sem falar que isso entra em outro ponto de Naruto que eu quero citar, que pra mim parece erro, beleza? Eu tô parecendo um hater de Naruto, mas eu adoro, tá? Mas é porque realmente, é porque quando a história passa tanto tempo sendo exibida, é natural o autor acabar cometendo os errinhos, tá ligado? Tem que cometer Então, por gafe. exemplo, É muito difícil exato, ter não uma tem obra como. perfeita. Reza a lenda que One Piece não comete. Mas isso aí não tem como eu conferir, porque eu não assisti de fato tudo ainda. Tô assistindo. Mas, por exemplo, Naruto, ele teve uma parada que é o seguinte: foi estabelecido que, para usar o Izanagi, você precisa tanto do poder do Uchiha quanto do Senju. Beleza? Tá? Mas aí, Danzo, a gente entende como é que ele estava usando. Porque ele tinha a célula de Hashirama e ele tinha os Sharingans. Mas também foi dito que aquele era um jutsu proibido do clã Uchiha. Como é que pode ser um jutsu proibido do clã Uchiha se o clã Uchiha não tem poder do Senju para usar o jutsu? Acha sentido aí. Eu não vejo, tá ligado? Achar sentido em explicação de autor, tem como não, pô. Não, É o cara eu disse, tenho meu irmão, a obra é certeza. minha, eu faço o que eu quero, é Exato. simples. Do jeito que o Não, mas Madara o morreu, por pior. exemplo, por que Ah, foi que ali ele foi morreu daquele ridículo. jeito? Autor quis, pô. Mas era pra ele morrer daquele jeito? Não era. O Não, cara tava tipo assim, não tem como me derrotar, deixa eu ver o roteiro aqui. Ah, beleza, vou botar exato. um Zetsu Negro pra enfiar a mão na minha coxa aqui. Eu derrotei todas as bijus, todos os Kaji possíveis. Vou morrer pra uma traição covarde. Merda. Lembrando, ele derrubou cada biju com um golpe só. Beleza? E foi um golpe corpo a corpo. Não foi um golpe. Foi nada, nenhum jutsu apelão. Não foi um poderzinho, não. Foi um golpe corpo a corpo usando aquela técnica dele do limbo. Não sei se tu lembra. O Lembro? poder do Rinnegan dele quando ele usava é que ele tinha réplicas dele Clones, mesmo uns clones. habitando uma outra dimensão. Exatamente. Então, não sei se tu lembra, mas o momento que ele domou cada biju para botar a corrente no pescoço, ele tinha usado um desses clones do limbo para dar um golpe só em cada biju. E conseguiu derrubar todas. Então, tipo, era um maluco que era muito forte, pô. Mas aí, vamos lá. Teve Gara, que é muito forte e muito bom. Um dos meus favoritos também. Itachi, que é muito bom. É aquele tipo de personagem também que era quase Madara. Quando ele apresentava alguma coisa nova assim, você pensava, é o Itachi, pô. Tem que explicar mais não. Por exemplo, ele tinha dois jutsus do Suzano que só ele tinha. Eu não sei se tu lembra. Ele tinha aquela Aquele. espada de, sei lá, a galera, né? Que como foi que ele Exato. conseguiu aquela espada? Boa Não, pergunta. então, não tem explicação, né? Eu não sei essa explicação. Eu sei que a explicação que foi dada é como se fosse um tipo de habilidade que você ou desperta ou consegue, procurando em algum lugar.
Mas no anime em si não foi explicado. Talvez nas páginas extras de cada mangá, porque o mangá normalmente ele tem a serialização, né, em formato de quadrinhos, e tem umas páginas extras que dão informações sobre aquele mundo. Talvez em alguma página extra tenha explicado, mas no anime em si não. Só se sabe se que ele tinha. Aí, tipo, ele tinha aquele escudo roubadaço, que refletia tudo, que era o escudo de Yata. Ele tinha a espada Totsuka, que era acima, era uma espada mais poderosa do que a espada de Kusanagi, que tanto o Sasuke quanto o Orochimaru tinha, tá ligado? Então ele era muito apelão. Além do Itachi, velho, tem que vir o Gai. Não tem como você citar o Madara sem citar o Gai, não. Eu tava esperando você falar quinto elemento. Porque se você não falasse o Gaio, eu ia encerrar o vídeo por aqui mesmo. Não tem como, pô. O Gai é muito brabo. Ele é tão brabo que o roteiro tinha que tirar ele de todos os arcos, senão não tinha história. Entende? Eu vou citar pra tu um exemplo. Quando Pen invadiu a aldeia da Folha, o roteiro teve que tirar Gai da aldeia. É Porque você não faz falando nenhum tudo agora. sentido. Porque não faz nenhum sentido Pen chegar na aldeia da Folha, tentar atacar e Gai não abriu o oitavo portão pra chutar ele dali. Entende? Tipo, é impossível qualquer enredo se desenrolar com Gai na história. Tanto é por isso que o próprio esquadrão de Gai acabou ficando meio esquecido na história. Porque não existe de fato um risco com ele no roteiro. Entende? Então ele é um personagem tão bom e tão incrível que o roteiro tinha que estar tirando ele da história, porque Tinha que senão literalmente não tinha usar foto. ele no boss final. Assim, meu irmão, Exato. tu só vai chegar na tua hora, tu não vai estar participando. Só vai ser Exato. convocado nos 90 do segundo tempo aqui. Exato. Sem falar, porque, tipo, eu acho que algumas pessoas podem entender errado e pensar, tá, qualquer pessoa que tivesse aberto o oitavo portão teria feito aquilo com Madara. Não. O oitavo portão, todos os portões, na verdade, eles são multiplicadores de força. Então, por exemplo, pro Guy ter conseguido causar aquele nível de dano no Madara, Já é porque, tentei é abrir esse porque era a oitavo portal. força, é porque era a força do Guy multiplicada ali. E era o poder dele, tá ligado? Nenhuma outra pessoa teria conseguido fazer aquilo ali, não. Então ele é um personagem realmente incrível, incrível, porque ele é tabacudo, tá ligado? Você pensa, ele não é muito sério, ele é meio caricato, até. Até que você vai assistindo e percebe que não, cara, é brabo, brabo, tá ligado? É muito bom. Literalmente vai dizendo em todo o anime. Ninguém bota fé que ele é mais forte que Kakashi. E aí, o anime inteiro deixa isso claro, que o Kakashi é mais forte. O Kakashi é B10, o Kakashi é muito chega na hora, meu irmão. Tem que se usar o Gai. Tu falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. O anime tira ele de cara, porque realmente, se ele tivesse, não Não percebi tem isso foco, pô. agora, cara. Muito... É muito bom. Então, Naruto é essa história que realmente ela fez muito sucesso durante muito tempo, porque ela tinha muito. Pronto, tá aí. Pode ver, eu fiquei meio pensativo até na hora de definir meu top 5 porque é uma história que tem muito personagem e bom, tá ligado? Kabuto, eu cagava pra esse vilão, até reassistir. Quando eu tava reassistindo, me deu uma dó do caralho de, tipo, ver ele enlouquecendo, tentando atacar Itachi com o jutsu que Itachi tinha acabado de inventar. Aí, Kabuto tava, tipo, louco, tentando acertar ele, e o tempo inteiro na cabeça dele martelando, velho, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Porque se tu reassiste Naruto, tu percebe que o embate de Kabuto e Itachi foi uma das maiores obras-primas também da história, em termos de roteiro, tá? Porque Kabuto e Itachi, eles são o mesmo lado da mesma, dois lados da mesma moeda. Se tu para pra pensar. Foram dois ninjas usados como espião pela aldeia deles e os dois tiveram tipo, a aldeia virando as costas pra eles, tá ligado? Tipo, Itachi, ele recebeu aquela missão de matar o clã dele e fez tudo que fez, beleza? E depois ele foi rotulado como fugitivo. E Kabuto foi a mesma coisa. Tipo, ele se entregou pelo bem da vila, passou um espião, saiu de vila em vila pegando informação pra tudo. No final, um traste lá do Danzou, com o aval do Sarutobi, possivelmente. Esse cara não, ele não presta. Tipo, ordenar que ele e a mãe dele se matassem, tá ligado? Numa missão lá pra, tipo, apagar qualquer tipo de informação que ele tivesse acumulado ao longo dos anos. Então, tipo, ele foi totalmente descartado. E ao longo da vida dele inteira, ele nunca desenvolveu ele como pessoa. Ele nunca desenvolveu uma personalidade. Ele estava o tempo inteiro
indo pros lugares pra emular uma persona que fosse necessária para aquela missão, entende? Então, a trajetória dele toda, quando ele se juntou ao Orochimaru, foi para ele tentar construir, ok, quem é o Kabuto? Quem é o Kabuto? Isso era uma coisa que o Itachi não tinha. Itachi tinha feito tudo exatamente que Kabuto tinha feito, mas Itachi sempre soube quem ele era. Ele era Itachi Uchiha da Vida da Folha. Tudo que ele pensava e fazia era em função disso. Kabuto não tinha isso. Tanto que Itachi, quando ele enfrenta Kabuto, ele diz diretamente para Kabuto: eu me enxergo em você. Eu tô vendo o que você tá fazendo e eu quero ajudar você. Tanto que o Izanami foi uma técnica para ajudar o Kabuto. E de fato ajudou, pô. A redenção que Kabuto teve na história de Naruto parece forçada a primeiro momento, mas não é. Tipo, teve uma explicação de certa forma mística ali. Ele teve que ficar encarando os erros dele infinitas vezes até achar um caminho diferente. Que é o caminho de pensar quem é o Kabuto mesmo. Quem é o Kabuto? Aí ele pega e se dá conta. O Kabuto é aquele pirraia que estava naquele orfanato e que tinha aqueles amigos, que tinha aquela mãe. Tanto que depois dos eventos todos de Naruto, ele volta para aquele orfanato e vira Isso. um Cuidador. responsável de lá. Tá ligado? Exatamente. Tipo, já era guerra, já era combate, já era tudo. Ele queria voltar para ali. Era aquele ali, era o Kabuto. Então eu acho essa uma parada muito bonita, tá ligado? Muito bonita, real, real. Mas pô, tipo, Naruto, ele tem essas sacadas. Esse lado da empatia do personagem Naruto serve para que a história ela faça você enxergar o tempo inteiro como funciona o mundo pelos olhos daquele outro personagem, mesmo que ele seja um traste. Então você se afeiçoa a ele também, entende? Isso é uma característica muito boa para humanizar simplesmente todo o elenco que Naruto tem, quase todo. E Deidara sempre foi um cuzão, não tem explicação para aquele não. Mas tipo, quase todo o elenco ele é muito bem explorado nesse sentido, que faz a gente amar todos eles. Então, realmente é por esse motivo. Naruto é uma história incrível. Quem nunca deu uma chance, deveria dar uma chance, porque realmente é aquele tipo de história que tem uma temática universal e que é atemporal. Então, não é só pra galera daquela época. Ela tem um teor que vai atrair até mesmo um pouco de hoje, porque fala sobre empatia, velho. Empatia sobre como a sociedade apresenta certos riscos, por exemplo, em termos de preconceito, em termos de exploração infantil. Quem é que é de fora da bolha de anime não tem ideia de que Naruto trata de exploração infantil, tá ligado? Mas só que, tipo, se você prestar atenção, é uma história que tem 1000 camadas de desenvolvimento e que vale a pena qualquer pessoa conferir. Então, se você sempre teve aquele interesse de convencer o seu amigo para assistir, dá uma enviada desse vídeo para ele, beleza? E Duda, não esquece assista. do Assista. Esse é um grande A dossiê para recomendação. convencer essa membra do Mochila Nerd para assistir também. Então é isso, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima.